Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulos 11 e 12. Como já estudamos em Mateus 21, esta é a última semana antes da crucificação de Jesus, ou seja, então começa aqui a contagem regressiva para a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade, ao enviar, ao entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Jesus, ao entrar em Jerusalém, é recebido por uma grande multidão, já que iniciaria a festa da Páscoa. Então vinham judeus de todas as partes do Império Romano para Jerusalém para participar desta festa que durava a semana inteira, lembrando o êxodo, a saída do povo de Israel da terra do Egito. E essa multidão, então, recebe Jesus clamando o Salmo 118, versos 25 e 26. Hosana, que significa salva-nos, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas esta mesma multidão que está ali reconhecendo que Jesus é o Messias, é a mesma multidão que daí uma semana vai gritar: crucifica-o, porque eles não entenderam o que verdadeiramente era o reinado de Cristo. Dos versos 11 ao 21 tem dois acontecimentos, e esses dois acontecimentos, esses dois episódios estão interligados de uma forma alegórica. A figueira, ela prometia frutos, mas não produzia. E quando Jesus, então, amaldiçoa a figueira ou expulsa os cambistas do templo, nesse ato da purificação, Jesus estava, na verdade, mostrando que, assim como a figueira prometia e não cumpria, o templo também, que era um lugar de adoração, um lugar dedicado a Deus, esta verdadeira adoração havia desaparecido. O verdadeiro propósito da figueira não foi cumprido, o verdadeiro propósito do templo também não foi cumprido. Assim também somos nós, os servos do Senhor. O mundo espera algo de nós. E se nós nos omitirmos, nós também seremos tratados pelo Senhor. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Como igreja do Senhor, nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus. A partir do verso de número 27, esses líderes religiosos, esses fariseus, eles perguntam para Jesus com que autoridade Jesus fazia estas coisas. Na verdade, eles estavam fazendo uma armadilha para Jesus. Por quê? Se Jesus dissesse que a autoridade vinha de Deus, eles iriam acusar Jesus de haver blasfemado. Mas se Jesus dissesse assim, não, a autoridade ela vem de mim mesmo, e eles iam então considerar Jesus como um fanático, um louco. Então, Jesus, na sua onisciência, conhecendo o pensamento e a real intenção daquela pergunta, Jesus os confronta fazendo uma outra pergunta acerca de João Batista. E eles então ficaram em silêncio, e isso provou que eles não estavam interessados na verdade. Eles estavam mesmo querendo ficar livres de Jesus e enfraquecer a sua autoridade. Capítulo de número 12, nós já comentamos em Mateus capítulo 21 sobre o significado da parábola dos lavradores. E a partir do verso de número 13, esses líderes religiosos, eles fazem algumas perguntas com a intenção de pegar Jesus, de armar ciladas para Jesus. Primeiro eles perguntam, verso de número 14, acerca do tributo a César, perguntando o que Jesus achava, se era correto ou não pagar esse tributo a César. Se Jesus respondesse que sim, eles então acusariam Jesus de estar apoiando Roma e o povo ficaria contra ele. Mas se ele falasse que não, ele estava então sendo acusado de traição, de rebelião contra Roma, o que poderia trazer para ele algumas penalidades. Então Jesus, com sabedoria, Jesus então
expõe esta hipocrisia e a verdadeira intenção do coração desses fariseus. E Jesus responde que é possível dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus mostra que, como cidadãos, nós temos direitos, mas nós também temos deveres para com o Estado. Ou seja, Jesus não nega a nossa cidadania terrena. Os versos 18 a 27, eles tentam ridicularizar a ideia da ressurreição, porque já ouviam falar que Jesus morreria e ressuscitaria, então eles querem ridicularizar Jesus, fazendo uma pergunta acerca do casamento. Como que ficaria na eternidade para um homem que teve mais de uma mulher aqui na terra? Então Jesus responde que eles estão fazendo esse tipo de pergunta, estão errando porque eles não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se eles conhecessem verdadeiramente as Escrituras, o poder de Deus, eles entenderiam que na eternidade não haverá união sexual e nem procriação. Da mesma forma, hoje, muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, elas fazem falsos conceitos acerca de Deus, acerca da eternidade, acerca do próprio Cristo, julgam, fazem comentários distorcidos do que é verdadeiramente a palavra de Deus. E um dos mestres da lei, ao ouvir esta resposta de Jesus para os saduceus, que é aquele grupo que não acreditava na ressurreição, ele ficou tão maravilhado que ele também quis vir falar com Jesus. E a pergunta dele foi sobre qual seria o maior mandamento. Então Jesus responde que o maior mandamento é o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus está usando aqui a mesma argumentação deles, que pegam os 10 mandamentos e resumem eles em 2. A primeira parte dos 10 mandamentos estão relacionadas ao amor a Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira parte é amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, amarás, não farás para ti imagem de escultura. E a segunda parte resume-se nisso. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a segunda parte, então, está num amor relacional horizontal. Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. É o relacionamento do homem para com o homem. E a primeira parte é um mandamento vertical. É o homem se relacionando com Deus. E ao advertir sobre o ensinamento desses fariseus, a partir do verso de número 38, Jesus estava sempre lembrando aos seus discípulos, olha, cuidado com eles. Eles preocupam demasiadamente com a aparência, com as vestes compridas, as saudações nas praças. E aí Jesus, ele então ilustra isso, mostrando a verdadeira intenção do coração, falando sobre a oferta de uma viúva pobre. Ele estava ali assentado diante do gasofilácio e veio uma viúva e depositou pequenas moedas, que era tudo que ela tinha. Então, o Senhor está mostrando aqui que assim como aquela viúva, ela entregou tudo que ela tinha e o Senhor recebeu mais do que quando as pessoas entregavam aquilo que estava sobrando. Jesus estava dizendo assim, olha, eu vejo a intenção do coração. O Senhor estava dizendo porque esses fariseus não faziam, não entregavam suas ofertas ou não dedicavam a sua vida por amor a Deus, mas apenas para um reconhecimento próprio. E o Senhor estava dizendo, eu conheço a intenção dos corações, que ao ofertarmos hoje, que ao trabalharmos para Jesus hoje, possamos lembrar disso. Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulos 13 e 14. Como já comentamos em Mateus 24,
O capítulo 13, ele é chamado de o pequeno Apocalipse. Por quê? Porque ele traz de uma forma resumida os principais eventos escatológicos. Vai mostrar o arrebatamento, que é o momento que o Senhor vai aparecer nas nuvens. Segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a igreja vai sair da terra, se encontrar com Jesus nos ares, e nós estaremos com o Senhor no céu durante 7 anos, enquanto o segundo evento acontece na terra, que é o chamado a grande tribulação, a partir do verso de número 14, e após esse período da grande tribulação, quando Deus estará tratando com a terra, tratando com a nação de Israel, como está descrito pelo profeta Daniel, sendo essa última semana de 7 anos, de Deus tratando com o seu povo, acontecerá a partir do verso 24 o chamado retorno glorioso. Segundo Apocalipse 19, Zacarias 14, Jesus pisará novamente sobre a terra e desta vez para estabelecer o seu reinado milenar. Capítulo 13, os discípulos maravilhados com a construção do templo feito por Herodes, e Jesus então disse, olha, verso 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E esse evento se cumpriu, esta profecia se cumpriu por volta do ano 70 depois de Cristo, quando esse templo foi destruído por Tito e pelos romanos. E assim como esta profecia se cumpriu, é claro que as demais também se cumprirão. Então eles perguntam, verso 4, primeiro, quando estas coisas vão acontecer? Segundo, que sinal? Então Jesus responde mostrando alguns sinais. E os sinais, eles existem para nos alertar de algo que está vindo à frente. Então o Senhor fala sobre guerras, rumores de guerras, ele mostra fome, terremoto, mas o questionamento é que essas coisas sempre aconteceram, sim. Então Jesus dá um sinal visível, olha, é o princípio das dores, fazendo aqui uma comparação, uma mulher grávida, e o momento do bebê nascer é quando aumentam as dores das contrações e diminui o tempo. Então Jesus está dizendo que esses sinais vão se agravar, e nós temos visto esses sinais se agravando. O aumento dos falsos profetas, um aumento dessas guerras, de rumores de guerra em todo momento, esses rumores de guerras e muitos terremotos acontecendo cada vez com mais intensidade, com mais gravidade. E Jesus também pontua sobre a perseguição da igreja, verso de número 13, seremos aborrecidos por causa de Jesus. Isto também tem se cumprido, não somente em outras nações, mas até no Brasil, que é uma nação cristã, com 87% de cristãos, o Brasil vem sofrendo perseguição ao cristianismo. A partir do verso 32, Jesus mostra que o importante não é saber quando, mas o que importa é estarmos preparados. Verso 33, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, o importante é estarmos prontos para quando Jesus voltar para nos arrebatar, possamos subir e estar com o Senhor nos céus. E o capítulo de número 14 é um capítulo muito significativo no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ele se concentra em mostrar essas horas finais antes da crucificação de Jesus. Lembrando que o propósito do Evangelho de Marcos é mostrar Jesus como um servo, esse servo sofredor que veio entregar a sua vida. Ele não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida por amor a nós. E no meio de tanta traição, rejeição, abandono, Marcos registra um ato de amor feito por uma mulher, que João, no capítulo, a irmã de Lázaro. Ela então unge Jesus com um perfume, um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de um valor muito alto. Ela chega, verso 3, ela quebra o vaso. Ela está dizendo, eu vim entregar tudo que eu tenho. E ela unge a Jesus. Então, esse texto é maravilhoso porque nós podemos extrair muitas lições. Primeiro, ela entrega tudo. Ela não quer
levar nada de volta para casa. Ela se entrega sem reserva, por amor, inteiramente por gratidão. Assim também deve ser a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas entregam apenas algumas partes da semana, algumas horas do dia, mas não é isso que o Senhor Jesus, o nosso Pai, deseja. Ele quer uma entrega inteira de corpo, alma e espírito. Segundo, aprendemos aqui que quando Jesus recebe essa adoração, Judas, como descreve João, ele fica indignado e ele diz: poderia ter vendido esse perfume e dar aos pobres. Mas Jesus então ensina aqui uma grande verdade no verso de número 7. Olha, os pobres sempre terão convosco. Ou seja, hoje há uma mentira espalhada sobre o mundo inteiro de que o mundo precisa nivelar-se socialmente através do socialismo, do comunismo, e nações inteiras vêm tentando implantar isso, inclusive no Brasil, com esses discursos de que só haverá paz quando o mundo estiver nivelado nas classes sociais. Mas Jesus diz que não, que sempre haverão pobres, ou seja, sempre haverá diferença de classes sociais. Somente na grande tribulação, quando o anticristo estiver governando sobre a terra, ele, através de um período chamado de falsa paz, ele vai estabelecer isso sobre a terra, mas a igreja não estará mais aqui. E, versículo de número 9, Jesus disse que o que ela fez serve de exemplo para todo o mundo. A partir do verso 17, Marcos descreve uma última ceia de Jesus com os seus discípulos, e ali Jesus vai instituir então uma festa que nós, cristãos, comemoramos uma vez por mês, a ceia do Senhor. Jesus pega 2 elementos, o pão, como símbolo do corpo de Jesus, verso 22, que seria moído a favor da humanidade, e Jesus também ele coloca o vinho como sendo símbolo do seu sangue que seria derramado por nós. E verso 26, naquele momento de dor, de agonia, na presciência de Jesus, sabendo o que lhe aconteceria após essa ceia, mesmo assim Jesus cantou, adorou o Pai com um louvor. Saindo dali, Jesus vai orar no Getsêmani. A palavra Getsema significa lugar de prensar azeitona para fazer azeite. E é isso que vai acontecer com Jesus. Ele disse, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Mas os discípulos não conseguiram compartilhar com Jesus esse momento. Eles estavam cansados e acabaram dormindo. Verso 37, Jesus disse, vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora. E do verso 43, está o registro do momento que Jesus, então, foi entregue através de Judas, que o traiu, dando um beijo, mostrando aquele que o beijar é este que vocês devem prender. E Jesus, então, foi preso e de uma forma ilegal. Já fizeram um julgamento de Jesus durante a noite e a lei proibia julgar qualquer pessoa durante a noite. Esse julgamento, então, teve 2 fases. Durante a madrugada, um pequeno grupo de líderes religiosos fizeram esse julgamento, 64, e eles, então, condenam Jesus à morte por causa de uma falsa acusação de blasfêmia. Algumas testemunhas já haviam feito falsas acusações contra Jesus. Versos 56, 57, diz que eles estavam acusando Jesus de querer destruir o templo. As falsas acusações ainda acontecem hoje com os seguidores de Jesus. Eles fizeram uma interpretação tendenciosa da fala de Jesus. E ainda hoje percebemos isso. Quando querem perseguir a igreja, quando querem perseguir o povo de Deus, distorcem aquilo que pregamos para fazer parecer um crime. Jesus, então, foi condenado à morte e a acusação foi: ele blasfemou dizendo ser filho de Deus.
Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulos 15 e 16. Capítulo 15 segue os eventos desta quinta-feira, a última ceia, e Pedro negando Jesus por 3 vezes durante o julgamento de Jesus. E aqui no capítulo de número 15, Jesus já havia sido julgado pelos judeus, a autoridade religiosa, o sinédrio, e agora Jesus, ele é conduzido perante Pilatos para um julgamento diante das autoridades romanas. Mas por que Jesus precisava ser levado perante a Pilatos? Porque os romanos, eles haviam tirado dos judeus o direito de executar essa pena capital. Por isso, a pena de morte, ela só poderia ser sentenciada por um líder romano. E esses líderes judaicos queriam que Jesus fosse morto em uma cruz, para que todas as pessoas olhassem para Jesus como sendo alguém amaldiçoado por Deus, conforme Deuteronômio capítulo 21, verso de número 23. A partir do verso 2, Jesus, perante Pilatos, ele ouve várias acusações de muitas outras coisas, não só de blasfêmia, porque esses líderes judeus eles precisavam inventar outras acusações, porque acusá-lo de blasfêmia para um governador romano não faria muito sentido. Então, eles acusam Jesus de incitar o povo a não pagar imposto a Roma. Eles acusam Jesus de afirmar que ele era rei dos judeus e também o acusaram de provocar rebelião em todo o interior do país, entendendo que isso faria com que Pilatos entendesse o motivo pelo qual Jesus deveria ser morto, crucificado. Verso de número 5. Mas diante de tantas falsas acusações, cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías, capítulo 53, verso de número 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Jesus não respondia e Pilatos então entrega Jesus para ser crucificado. Verso de número 6. No dia de festa, costumava soltar um preso, qualquer que eles pedissem. Então, ele apresenta Jesus e apresenta também Barrabás, e a multidão começa, então, a gritar freneticamente: crucifica-o, solte Barrabás. A palavra Barrabás, o nome Barrabás, significa filho do Pai. Então, sem que a multidão entendesse, eles estavam dizendo: crucifica Jesus e liberte os filhos do Pai. Jesus foi morto em nosso lugar. Jesus foi crucificado em nosso lugar. Para que nós estivéssemos hoje livres, Jesus foi preso. Para que nós tivéssemos direito de vida eterna, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, então, a partir do 16, ele foi ferido na cabeça, cuspido no rosto, escarnecido. Verso 22, levado ao Gólgota, que significa lugar da caveira, ou Calvário no latim. Jesus, então, foi levado para ser crucificado. Verso 25, e era a hora terceira, e o crucificaram. Enquanto o cordeiro da Páscoa estava sendo imolado para a festa judaica, Jesus, o Cordeiro de Deus, também estava sendo imolado. Na primeira aliança, a morte de um animal substituía o ser humano. E isso tudo já apontava para o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele estava cumprindo a lei do Pai que dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Jesus não tinha pecado, mas ele assume os nossos pecados e morre em nosso lugar. Marcos 15, então, é um capítulo poderoso, emocionante, que descreve como foi o sacrifício final de Jesus e destaca a injustiça, a brutalidade
e mostra também a compaixão e o perdão que o Senhor Jesus demonstrava, mesmo diante a tamanho sofrimento. Verso de número 33 mostra também um evento sobrenatural que aconteceu durante a crucificação, e toda a terra ficou numa escuridão entre o período de meio-dia até as 3 horas da tarde. Verso de número 37, Jesus então, depois de haver sofrido tantos açoites, de ter sido humilhado, escarnecido, Jesus então entrega o seu espírito. A crucificação era uma forma muito temida e vergonhosa de morte. A vítima era forçada a carregar a sua própria cruz pelo caminho mais longo até o local onde ela seria executada, e a morte normalmente acontecia por asfixia, porque a pessoa perdia. A morte acontecia por asfixia, porque a pessoa, quando perdia as forças, o peso do corpo fazia com que a pessoa não conseguisse respirar e então a pessoa falecia. Jesus, enquanto ser humano, sofreu a maior humilhação que ele poderia sofrer, tornar-se homem, sujeitar-se às dores, sujeitar-se a estas paixões. Jesus, sofrimento. Quando Jesus sujeitou a esse sofrimento, ele estava se tornando o nosso intercessor perfeito. Porque quando nós enfrentamos sofrimentos aqui na terra, Jesus intercede ao lado do Pai, entendendo o que nós, seres humanos, estamos passando: rejeição, abandono, prisão. Jesus passou por isso. Então, hoje, ele intercede ao lado de Deus Pai por nós. Verso 38, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aqui está se cumprindo Gênesis 3,15, quando Deus, através da semente da mulher, ele enviaria o Salvador que iria unir o homem de volta a Deus. O véu que separava o lugar santo dos santos já não separa mais. Agora o homem tem livre acesso a Deus através do seu filho Jesus. É importante notar também que as mulheres, enquanto os discípulos abandonaram, elas ficaram ali observando onde iriam colocar Jesus, e Jesus então foi sepultado. E no capítulo 16, quando elas foram pela manhãzinha, no domingo pela manhã, levar especiarias para ungir o corpo de Jesus, elas então perguntavam umas às outras, verso 3, quem vai remover a pedra para nós? Mas quando elas chegaram lá, verso 4, a pedra já estava revolvida. Um anjo, então, diz para elas, verso de número 6, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Esta é a vitória da igreja, esta é a vitória do povo de Deus, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, a sua vitória ao sair do sepulcro vivo. É a base da nossa fé. É a base do cristianismo. Jesus morreu, mas ressuscitou e hoje está vivo. Quantos outros nomes reverenciados, adorados no mundo inteiro, como Buda, Maomé, Confúcio, morreram, mas continuam na sepultura. Jesus passou por lá, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele então nos dá uma grande comissão. Verso 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A quem? A toda criatura. Pregai as boas novas. Evangelho é isso, boas novas. Qual é a boa notícia? O homem estava condenado à perdição eterna, mas através da morte de Jesus, o homem pode receber vida eterna. E é esta mensagem que nós pregaremos até que ele venha.